Igreja Presbiteriana Renovada. Programa Amanhecer com Cristo. Igreja Presbiteriana Renovada, em Anastácio, Pastor Benício Máximo de Carvalho, Rua Nilza Ribeiro, 1299 no centro, quase esquina com a Rua João Leite Ribeiro. Cultos, às terças-feiras, 19h30, domingos, às 19h. Em Aquidauana, Pastor Luiz Carlos Mendes, Rua Pedro Mendes da Costa, 635, na Vila Santa Terezinha, próxima à Escola Doris Mendes Trindade. Cultos, todas as quintas-feiras, 19h30 e domingos, às 19h. Congregação Assentamento Indaiá 4, todas as sextas-feiras, às 19h30. Igreja Presbiteriana Renovada. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós. Pra renovar, pra restaurar a minha alma, pra renovar, pra restaurar a minha alma. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração para ministrarmos, né? Como eu disse, já dei em outros programas, gostaria de ficar meio na sequência no livro de Mateus. E, como já disse também, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Eles são bem parecidos, mas vistos de pontos de vista diferentes dos autores, né? O ponto de vista de Mateus, o ponto de vista de Marcos e o ponto de vista de Lucas, às vezes se divergem, não, olham de prisma diferente. E eu gostaria de falar com os irmãos hoje do texto que está em Mateus capítulo 9, mas ele também se repete em Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, fala a respeito da cura de um paralítico em Cafarnaum. E eu gostaria, se você puder, acompanhe a leitura conosco. Vou ler o texto de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígio. Esse é um texto muito lindo, muito conhecido, fala da cura desse homem que estava em Cafarnaum. Esse homem que estava paralítico, não fala aqui há quanto tempo, mas ele estava paralisado. E os seus amigos, né, no texto de Marcos, falam que foram 4 amigos que levaram ele até onde Jesus estava. Jesus estava em uma casa, pregando a palavra, ensinando. E eles chegaram naquele lugar, não tinha como entrar pela porta. O que eles fizeram? Eles subiram pela lateral da casa, subiram ao eirado, subiram ao teto e desceram aquele paralítico numa corda, né, até o meio onde Jesus estava. E Jesus viu a fé daqueles homens ali e operou milagres na vida daquele rapaz que estava paralítico. Jesus não somente operou milagres
um milagre tremendo na vida daquele homem que estava paralítico, mas ele também abriu os olhos daqueles escribas e fariseus que estavam ali duvidando que Jesus era o Filho de Deus. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse texto, ver alguns pontos interessantes, algumas palavras-chave que tem nesse texto aqui, e que pode ministrar ao nosso coração. Já no versículo 17 diz que Jesus ele estava numa casa, ele estava ensinando. Jesus não perdia tempo, meu irmão, minha irmã. Aonde ele parava, ele estava sempre dando um sermão, ele estava falando do amor de Cristo, ele estava falando do amor do Pai, ele estava falando do Evangelho do Reino, e da mesma forma que Jesus está sempre disposto a ensinar, nós também precisamos estar sempre dispostos a ouvir. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos a tudo que o Senhor está nos dizendo, a tudo que Ele está ministrando no nosso coração, principalmente porque hoje nós temos esses escritos. No passado não só havia lei e os profetas, né? Mas no Novo Testamento não existia ainda. Jesus estava ali ensinando a lei e os profetas para aquelas pessoas, mas hoje nós temos também homens e mulheres de Deus que estão aí pregando a palavra, e nós precisamos estar atentos ao Evangelho de Cristo, o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer trazer para nós. E pode ter certeza que onde Jesus está ensinando, a palavra que o Senhor está lançando, essa palavra é poderosa para trazer transformação, essa palavra é poderosa para trazer mudança, para trazer cura, para trazer libertação. Ainda no final do versículo 17 diz que o poder do Senhor estava sobre ele para curar. E eu tenho certeza que essa cura, ela vinha através da palavra. As pessoas eram libertas, as pessoas eram transformadas pelo poder da palavra de Deus. A partir do momento que as pessoas se dispunham a ouvir, elas eram impactadas pelo poder da palavra, porque a unção de Deus na sua palavra, ela traz cura, ela traz libertação. No versículo 18, nós vemos aqui a disposição desses 4 homens trazendo em um leito um paralítico. E eu fico imaginando, nós temos uma outra passagem na Bíblia onde vemos um homem que estava há 38 anos à beira de um tanque paralítico e não tinha ninguém que o ajudasse a colocá-lo na água quando o anjo tocava na água. E esse aqui, ao contrário, um não tinha ninguém para ajudá-lo, e esse aqui tinha 4. Irmãos, a gente pegando esses dois textos, fazendo um paralelo entre esses dois textos, nós vemos a importância de nós termos amigos, a importância de nós sermos pessoas, né, que desenvolve o amor ágape um pelo outro. E quando nós desenvolvemos esse amor pelos nossos irmãos, nós fazemos de tudo para ajudar aquele que está necessitado, fazemos de tudo para ajudar aquele que está precisando de um auxílio, fazemos de tudo para levar alguém ao encontro de Jesus. Aquele homem estava paralisado, não conseguia ter a presença de Jesus, mas aqueles amigos, aqueles 4 homens se juntaram e falaram: não, se você não pode ir, eu te levo. E nós precisamos tomar isso como exemplo da nossa vida hoje. Muitas vezes nós temos parentes, nós temos amigos que estão paralisados por diversas situações, nós vamos falar um pouco mais à frente. Estão paralisados não somente no físico, mas estão paralisados no emocional, no espiritual. E nós precisamos conduzir essas pessoas à presença do Senhor. Muitas vezes vai exigir de nós um esforço tremendo, né? Porque, como no exemplo aqui dessa palavra, eles tiveram que subir no telhado da casa. Irmão, não importa o esforço, mas se dedique para apresentar Jesus para alguém, ou para apresentar alguém para Jesus, né? Ou vice-versa. O Senhor nos chamou para isso, para pregar o seu evangelho, para fazer a tua obra. Aqueles homens ficaram sabendo que Jesus estava naquele lugar, e somente Jesus poderia fazer um milagre na vida daquele homem, podia trazer a mudança de vida para aquele homem, e eles não mediram esforços para levar aquele paralítico à presença do Senhor. Lá no versículo 20, começa assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homens, estão perdoados os pecados. Jesus viu a fé daqueles 4 homens que não mediram esforço para levar o amigo diante dele. Jesus está olhando para mim e para a sua fé também, irmão. Está olhando para a nossa capacidade de crer na sua palavra. Jesus, ele ficou maravilhado de ver que aqueles homens não se limitaram, mas eles subiram naquela casa e fizeram um esforço tremendo.
Jesus está olhando para a nossa fé e está olhando para o nosso esforço também, está olhando para a nossa disposição. Talvez a pessoa que nós queremos levar à presença do Senhor Jesus, talvez ela mesma não tenha fé suficiente, mas através da nossa fé, se você tem esperança, se você tem fé no nome do Senhor Jesus, pode ter certeza, você vai levar uma pessoa à presença do Senhor e o Senhor vai fazer a obra, vai curar, vai libertar, vai transformar. E quando Jesus fala que homens são perdoados os seus pecados, principalmente no Antigo Testamento, na época de Jesus, era muito comum as pessoas ligarem as enfermidades à prática de pecados. A uma certa feita, os seus discípulos perguntaram para Jesus, eles viram um homem, me parece cego de nascença, ou paralítico, me falha a memória agora, mas ele viu uma pessoa com uma enfermidade grave, um problema congênito, e perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou para que essa pessoa nascesse assim? E Jesus falou, digo que nem ele, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele. Então havia uma cultura que toda enfermidade era resultado talvez da prática de pecado. Como nos dias de hoje, irmãos, o pecado ele também traz uma paralisia na nossa vida. O pecado ele causa paralisia tanto no físico como no espiritual e no emocional. Por isso que Jesus olha para aquele homem e ao invés de falar, você está curado inicialmente, mas ele fala, estão perdoados os seus pecados. Certamente Jesus já conhecia aquele homem, conhecia o coração daquele homem e aquela paralisia estava ligada a algum pecado dele. O pecado, irmão, nos trava o nosso emocional, trava o nosso espiritual. O pecado nos impede de estar com Jesus. O pecado trava as nossas emoções, porque quando você sabe que você está em pecado, que você está fazendo coisa errada, você não consegue prosseguir, você não consegue caminhar, as portas parecem que se fecham, porque o pecado, ele traz a paralisia. E aqui o mais interessante é que Jesus ele está curando aquele homem dos seus pecados, e quando ele fala para aquele homem, olha, os seus pecados estão perdoados, os escribas e os fariseus, que eram os religiosos da época, dizem, mas quem é esse que fala blasfêmia, que diz que consegue perdoar pecados? E Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe, que arrazoais em vosso coração? E meu irmão, minha irmã, o Senhor ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos sentimentos. Só o Senhor tem autonomia para entrar no nosso coração. A palavra do Senhor diz que ele esquadrinha o nosso coração, ele sabe o que nós estamos pensando, ele sabe o que nós estamos sentindo, ele sabe muitas vezes as dúvidas que nós temos no nosso coração. E nesse momento aqui, Jesus já falou que seus pecados estão perdoados, já para provocar o coração daqueles homens, né, que eram incrédulos, mas para que eles pudessem crer, vendo o milagre que o Filho do Homem que o Filho de Deus ali estava realizando. A gente fala Filho do Homem, que é uma expressão do Novo Testamento. Filho do Homem, o Filho de Deus, estava se referindo a Jesus. Estava se referindo ali que Jesus ele tinha pecado para perdoar os pecados. Né? E Jesus, quando eles começam ali a razoar, ter essa dúvida, eu creio que eles ficaram maravilhados. Diz o último versículo que todos ficaram atônitos e davam glórias a Deus, e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígio. Certamente os olhos espirituais dos escribas e dos fariseus foram abertos quando eles viram Jesus operando aquele milagre tremendo na vida daquele homem que estava paralítico. Eu vejo que o milagre ali foi completo, não só na vida do paralítico, mas foi um milagre também na vida daqueles escribas e fariseus que ainda não tinham visto coisa semelhante. Os olhos deles foram abertos para a presença de Jesus. E aí no versículo 23, Jesus fala assim, mas que é mais fácil dizer, estão perdoados os seus pecados ou levanta-te e anda? E desse versículo nós tiramos a lição, não há nada impossível para Deus, não há nada difícil para Deus. O Senhor ele tem poder para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e nós pensamos. Para Ele tudo é fácil. Basta que nós venhamos a nos colocar verdadeiramente na presença dEle. E Ele diz lá, seus pecados estão perdoados, ou posso dizer também, levanta-te e anda. Muitas vezes, irmão, nós somos paralisados porque um dia nós cometemos um pecado e nós nos arrependemos desse pecado, mas aquele pecado nos prende num cativeiro. Porque muitas vezes ele não foi devidamente confessado, ele não foi devidamente remido, vamos dizer assim.
A pessoa, porque ela cometeu um pecado, ela fica travada, ela não consegue prosseguir, ela não consegue caminhar, ela não consegue desenvolver um projeto, ela não consegue se lançar em novos relacionamentos, literalmente ela fica paralisada por conta de um pecado. Mas Jesus, ele pode restaurar o seu físico, Jesus, ele pode restaurar o seu emocional e principalmente o seu espiritual. Através do sangue de Jesus nós fomos religados novamente ao Pai, Ele nos religa novamente ao Criador. E Jesus continua aqui, que disse para aqueles homens: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e anda, e vai para a tua casa. O Senhor está dizendo hoje, eu não sei se você está paralisado por conta de um pecado, mas o Senhor está dizendo: levanta-te, toma uma atitude, se coloque de pé. Talvez no seu passado você esteja envergonhado com aquilo que aconteceu no seu passado, com os tropeços que você teve durante a sua vida, mas o Senhor está falando: olha, você pode ficar de pé hoje. Eu tenho o poder para perdoar os seus pecados. Essa acusação que está te travando hoje, eu posso removê-la da sua vida. E o Senhor disse para aquele homem: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E o Senhor está dizendo para você que está me ouvindo hoje: levanta-te, se coloca de pé, toma uma atitude, volta para a casa do Senhor, onde você vai poder ser curado, onde você vai poder ouvir a palavra atentamente, onde você vai poder se reconciliar com o Pai. E diz aqui que esse homem imediatamente se levantou diante deles e, tomando o seu leito, que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Quando fala que ele voltou glorificando a Deus, irmãos, é muito importante isso. Você ser uma pessoa grata por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Nós vemos várias passagens na Bíblia onde Jesus opera cura, milagres, e muitos não voltam nem para agradecer. A gratidão é algo muito importante, o Senhor espera isso de nós, a gratidão por ter nos curado, por ter nos perdoado, por ter nos ligado novamente ao Pai. E eu creio que hoje, ao ouvir essa palavra, você vai ser liberto, você vai ter a sua saúde, o seu emocional, o seu espiritual restaurado por completo. E o Senhor vai te dizer: levanta-te, se coloque de pé, não olhe para as circunstâncias, os seus pecados hoje estão perdoados, e eu estou te dando uma oportunidade de você começar de novo. Pode ir glorificando aí o nome de Deus, como a palavra do Senhor diz aqui, e as pessoas que estão à sua volta vão ficar boquiaberta, como diz aqui no 26, todos ficaram atônicos, davam glória a Deus, possuídos de temor, e diziam: hoje vimos prodígios. As pessoas vão olhar para a sua vida e vai dizer: verdadeiramente Deus fez um milagre na vida desse homem. Deus verdadeiramente fez um milagre na vida dessa mulher. Eu vi que ela estava acamada, eu vi que ele estava acamado, mas a partir de hoje ele se colocou de pé, porque os seus pecados foram perdoados. Receba essa palavra de cura, essa palavra de libertação, essa palavra de perdão, em nome de Jesus. Receba, tome posse. Amém. Igreja Presbiteriana Renovada. Programa Amanhecer com Cristo.